Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Amós teve uma missão difícil. Este homem simples da terra de Judá foi enviado por Deus para a nação de Israel durante o reinado próspero de Jeroboão II. A missão de Amós foi simples, mas difícil. Ele tinha a tarefa de alertar o povo que Deus estava prestes a destruir a nação rebelde de Israel, também conhecida como Samaria. Quando Amós chegou a Israel, sua pregação parecia ridícula. Como poderia uma nação forte, vivendo no conforto e segurança do poder militar, ser tão rapidamente destruída? O reinado de Jeroboão II, 8º século a.C., foi o auge da prosperidade desta nação. A única outra época da história comparável foi 200 anos antes de Jeroboão II, durante o tempo de Davi e Salomão, dois dos reis mais abençoados por Deus. Como, então, um profeta de outra nação teria coragem de pregar sobre castigo iminente para o povo de Israel? O povo ficou perturbado pela sombria mensagem deste pregador estrangeiro. Até mesmo os líderes religiosos que deveriam compartilhar a nobre missão de Amós rejeitaram a mensagem e rejeitaram o mensageiro. Um sacerdote chamado Amazias disse a ele que voltasse para seu próprio país e que nunca mais profetizasse em Israel. E Amós respondeu para Amazias e disse em Amós 7, do versículo 14 ao 17: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizarás contra Israel, nem falarias contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor. Amós não foi criado para ser um profeta. Ele não recebeu treinamento especial em alguma escola para a formação de profetas. Era apenas um homem comum que proclamou uma mensagem de Deus. Reis e sacerdotes não gostaram da sua mensagem, mas era verdade. O que nós aprendemos desse caso? Nos dias de hoje, percebemos uma grande ênfase em credenciais carimbadas por homens e instituições humanas. Muitas pessoas dão ouvidos aos ensinamentos de pessoas formadas em teologia, sem avaliar o conteúdo das suas mensagens. A teologia é o estudo de Deus. Todos nós devemos fazer teologia, ou seja, devemos estudar sobre Deus todos os dias. Mas a posse de um diploma, de uma instituição criada e mantida por homens, não garante conhecimento de Deus e muito menos fidelidade para com o Senhor. Deus não está impressionado com os ensinamentos teológicos em seminários, nunca exigiu isso dos seus servos. Importa conhecer a vontade de Deus, mas não importa se você aprende estas coisas numa sala de aula universitária ou sentada à mesa na sua própria casa. Amós enfrentou uma outra atitude errada que ainda prevalece entre muitas pessoas hoje. O homem não precisa de permissão de alguma autoridade eclesiástica para pregar o evangelho. Muitos líderes religiosos manipulam as pessoas, proibindo estudos não autorizados pela igreja ou que não tenham a cobertura de uma igreja. O que precisamos para ensinar a palavra de Deus é de uma dedicação inabalável à verdade da palavra dele, não a permissão de algum homem ou organização. No Novo Testamento, os apóstolos não estabeleceram seminários e faculdades para equipar os pregadores da palavra. Paulo ensinou que cada um que ouve deve transmitir a mensagem a outros. Ele disse em 2 Timóteo 2, versículo 2, E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas,
Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O legado de Pedro não foi uma universidade de teologia, e sim a palavra escrita para o benefício de todos que viriam depois. Ele escreveu em 2 Pedro 1, versículo 15. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Vamos nos esquecer de vazias credenciais humanas e insistir na pregação da palavra inspirada por Deus. Esta é a verdade que nos libertará. Você acertou a pergunta de ontem? A pergunta foi: qual profeta disse que Deus o tirou do trabalho de cuidar do gado e mandou que profetizasse? As alternativas: A, Isaías, B, Jeremias, C, Amós, D, Daniel. E a resposta da mensagem de hoje: Amós, que disse em Amós 7, versículo 15, mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse: vá e profetize ao meu povo de Israel. Se você acertou a resposta, parabéns. E agora, a pergunta para amanhã. Qual livro na Bíblia diz que a língua humana é capaz de causar terríveis incêndios? As alternativas: A, o livro de Jó. B, o livro de Sofonias. C, Romanos. Ou D, Tiago. A resposta vem amanhã, quando vamos refletir sobre o poder da língua. Que Deus abençoe seu estudo da palavra do nosso Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.